Fileiras. Não, tem Brasil, não, tem Vietnã e tem pessoal da China. Estamos com imagens ao vivo de Hanoi, capital do Vietnã, onde o presidente Lula encerra a visita de 2 dias, visita oficial, em que foram firmados vários acordos de cooperação com o país asiático. O Brasil tem como intuito, nesta visita de Estado, a adoção de um plano para intensificar o diálogo, a cooperação e se aproximar mais tanto do Vietnã como dos países da região. O presidente Lula participou no segundo dia dessa visita de um fórum empresarial Brasil-Vietnã, um exemplo do esforço aí dos representantes dos dois países. E agora a gente vai ouvir a fala do ministro sobre esta visita. Quase 3 dias de visita oficial do Brasil ao Vietnã. Boa tarde a todos, senhor presidente do Senado Federal, senhor presidente da Câmara dos Deputados, ministros da delegação do Brasil, senhoras e senhores. Só para um pouco resumir o programa da visita do presidente Lula, que conclui hoje essa visita de Estado ao Vietnã. É a segunda visita, a segunda vez em que visita esse país como presidente da República. A primeira vez foi há 17 anos atrás. O presidente veio acompanhado de uma importante delegação do Executivo e do Parlamento. Acompanharam-no o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, o ex-presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, uma delegação de 10 ministros de Estado das pastas da Agricultura, Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicações, do Gabinete de Segurança Institucional, Integração e Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente, Minas e Energia, Portos e Aeroportos, Transportes, Ministro das Relações Exteriores, além do conjunto ainda amplo e representativo de deputados e senadores, senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, e líderes sindicais. O Brasil e o Vietnã estabeleceram no ano passado uma parceria estratégica. Nesta visita, aprovamos um plano de ação para a implementação dessa parceria que coroa um processo crescente de aproximação nos últimos 2 anos. O primeiro-ministro do Vietnã visitou o Brasil já 2 vezes durante este terceiro mandato do presidente Lula. Primeiro em uma visita bilateral em setembro de 2023 e, no ano passado, em novembro, para participar da cúpula do G20. O presidente Lula espera recebê-lo novamente no Brasil para a cúpula do BRICS em julho e para a COP30 em novembro em Belém do Pará. Em sua agenda de ontem, o presidente Lula manteve encontros com as mais altas autoridades vietnamitas, manteve reunião de trabalho com o presidente Luong Quang, foi recebido pelo primeiro-ministro Pham Minh Chinh, pelo secretário-geral do Partido Comunista To Lan e pelo presidente da Assembleia Nacional Tran Thanh Man. A parceria do Brasil e Vietnã é resultado da complementariedade econômica e das grandes afinidades políticas em defesa do desenvolvimento, do combate à fome e à pobreza e da defesa da reforma das instituições multilaterais. Agradecemos uma vez mais o reiterado apoio do Vietnã à postulação do Brasil a um assento permanente num Conselho de Segurança das Nações Unidas ampliado e reformado. O Vietnã passou por um extraordinário crescimento econômico nas últimas décadas, desde o fim do processo da abertura da economia em 1986, com um crescimento anual médio de quase 7% nos últimos 30 anos, e retirou milhões de cidadãos da fome e da pobreza. Transmitimos ao Vietnã nosso agradecimento pelo apoio como membro fundador
a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pela presidência do Brasil, pelo presidente Lula, durante a presidência brasileira do G20. É importante ressaltar que o comércio bilateral passou de cerca de 500 milhões de dólares quando da primeira visita do presidente Lula a Hanoi, em 2008, para mais de 7 bilhões e meio de dólares no ano passado. Estabelecemos uma meta ambiciosa, também na declaração bilateral, mas que é perfeitamente possível de ser alcançada, de chegarmos a 15 bilhões de dólares de comércio bilateral até 2030. Durante a visita, foram assinados acordos sobre a troca de informações classificadas, sobre o trabalho remunerado de dependentes do pessoal diplomático e sobre a criação de um grupo diretor de promoção comercial e industrial. Foi assinado também um instrumento entre a CBF e a Federação Homóloga Vietnamita para a promoção do futebol, uma verdadeira paixão nacional vietnamita, como é também no Brasil. Além dos compromissos públicos, o presidente Lula encerrou hoje um seminário empresarial pioneiro que uniu empresários brasileiros e vietnamitas e promoveu o encontro de importante comitiva empresarial brasileira com o empresariado local. Agradeço a todos a presença nesta conferência de imprensa e deixo, então, o pódio ao presidente Lula. Muito obrigado. Bom, na hora exata, como foi ensaiado. Passar a palavra, antes das perguntas, para as considerações iniciais do presidente. Cadê meu aparelho de tradução, Stucker? Acho que a primeira pergunta já é. Agora é para mim ou para Ele vai fazer uma fala de início. Vai fazer uma fala. Deixa aqui, quando o senhor for falar, eu coloco no senhor. O senhor vai falar. Com a palavra o presidente Lula. Isso aqui. Bem, eu quero... Se eu repetir alguma coisa, vocês me desculpem, porque eu não vi a fala do companheiro Mauro Vieira. Mas, certamente, se ele falou o que nós ouvimos juntos, eu já sei o que ele falou. Eu estou regressando ao Brasil depois de uma semana de viagem, com possivelmente a delegação mais importante que um presidente do Brasil já viajou. Eu fiquei muito feliz quando o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, aceitou o meu convite para vir ao Japão, Vietnã. Fiquei muito feliz quando o Hugo Mota aceitou viajar comigo para essa viagem, porque não apenas a viagem de negócios, é que é necessário a gente mostrar ao mundo que no Brasil a gente tem um comportamento civilizado quando se trata da política. O presidente da República, o Poder Legislativo, viajando junto, nós damos maior densidade e maior clareza do fortalecimento da nossa democracia. Eu viajei com 11 ministros, viajei com 5 sindicalistas, porque também tivemos reuniões com o movimento sindical, além, sabe, de outras pessoas que já vieram aqui, separadamente, sobretudo empresários que foram para o Japão e que vieram para o Vietnã. Posso dizer para vocês da imprensa que eu já viajei muito como presidente da República, tanto de 2003 a 2010, como agora. E tenho viajado porque o Brasil é um país extremamente importante. O Brasil é muito mais importante do que o tratamento que ele recebe, muitas vezes, de alguns analistas políticos, de alguns companheiros que fazem um julgamento precipitado de um país insignificante. E eu faço questão de dizer em todo lugar que eu vou que o país não é melhor do que ninguém, mas não é pior do que ninguém. De que a gente apenas quer ser respeitado do tamanho que a gente é, com a cultura que a gente tem e do jeito que a gente nasceu para ser. E eu faço questão
de mostrar esse Brasil novo, este Brasil que não tem ódio, este Brasil que não é negacionista, este país que não tem respeito aos nossos parceiros, sabe, de todos os países do mundo, e de que nós estamos mostrando que não há nada melhor para um país como o Brasil do que apostar no multilateralismo. Nós somos favoráveis ao livre comércio, nós não queremos protecionismo, nós queremos multilateralismo, a gente não quer mais guerra fria e a gente quer vender as coisas boas que o país produz em qualquer país do mundo. É por isso que nós vamos continuar andando o mundo, é por isso que nós vamos continuar viajando com os empresários, viajando com os deputados, viajando com os ministros, porque nós temos o que oferecer. Sobretudo este ano, que a gente tem a reunião dos BRICS, e como nós fizemos no G20, eu não tenho dúvida que vamos fazer a melhor região dos BRICS já feita desde que os BRICS existem, e também nós vamos ter a COP30. E eu ouso dizer para vocês que é uma COP30 no Pará, na cidade de Belém, com todos os problemas que tem o Estado, com todos os problemas que tem o Brasil. E eu digo sempre para as pessoas, não fiquem olhando a nossa COP como se a gente estivesse em Paris. Não fiquem olhando como se nós estivéssemos em Nova York ou em Londres. Olhe como se a gente estivesse na cidade de Belém, no estado do Pará, com todos os problemas que nós temos. E dizer para vocês que fazer uma COP no coração da Amazônia é chamar o mundo à razão sobre o significado da Amazônia. Todo mundo dá palpite sobre a Amazônia. Todo mundo fala da Amazônia, mas pouca gente conhece a Amazônia. E a gente quer mostrar ela do jeito que ela é, para as pessoas compreenderem que para manter a floresta em pé, não apenas no Brasil, mas nos outros países da América do Sul, no Congo, no Vietnã e na Indonésia, é preciso que haja financiamento dos países ricos que já depredaram e degradaram o mundo há muito tempo. Estes países já fizeram a emissão de gás de estufa há 200 anos atrás e, portanto, eles têm uma dívida histórica a pagar para a humanidade. E nós queremos fazer a COP lá para que eles saibam que embaixo de cada árvore, embaixo de cada copa de árvore, tem um seringueiro, tem um indígena, tem um pequeno trabalhador rural, tem um pescador, tem uma mulher. Ou seja, tem pessoas que querem viver com dignidade, querem viver com respeito, que querem ter acesso aos bens materiais que todo mundo tem o direito de ter. E se a gente quiser que essa gente pobre preserve a natureza, é preciso que a gente financie as condições de vida dessa pessoa. Eu participei da COP em 2009 em Copenhague. Naquela COP, os países ricos prometeram dar 100 bilhões de dólares por ano para ajudar a manutenção das árvores, a manutenção da floresta. Não deram. Até hoje não deram. E já faz praticamente 16 anos que houve aquela COP. E até agora já estão devendo praticamente 1 trilhão e 600 bilhões para cumprir a tarefa dos 100 bilhões. Nós vamos fazer outra COP agora. E nós fizemos questão de dizer, vai ser na Amazônia, para a gente tentar ver se as pessoas compreendem a importância da Amazônia e compreendem a importância do financiamento. Então, esse é um ano muito, mas muito importante para o Brasil. E muito importante porque nós estamos convidando muitos países para participar, estamos fazendo questão, já mandei carta para muitos países convidando para a COP, e eu quero que participem as pessoas mais importantes, porque muitas vezes os países ricos não estão levando a sério a questão climática. O protocolo de Kyoto nunca foi cumprido. E o Acordo de Paris, muitos estão negando, inclusive o presidente dos Estados Unidos, que disse que não tem coisa de Acordo de Paris. Ora, se as grandes nações, que são responsáveis por parte da poluição do planeta, não estão levando a sério a questão do clima, quem vai levar? No caso do Brasil, nós vamos levar. É por isso que nós não dependemos de ninguém para assumir o compromisso de que até 2030 a gente vai ter desmatamento zero. É por isso que a gente está assumindo o compromisso. É por isso que a gente está assumindo o compromisso de que, embora a gente tenha uma empresa importante como a Petrobras, nós estamos apostando na transição energética, porque nós achamos que quanto mais a gente tiver produção de energia limpa,
mais chance a gente tem de diminuindo o uso de combustível fóssil. Então, essa minha viagem aqui, além de discutir esses assuntos com os países, além de discutir com o Japão, nós também viemos discutir abertura para o nosso mercado, abertura para os nossos produtos, tanto para exportar, como abertura para importar os produtos deles. Porque não é possível que um país do tamanho do Brasil só tenha um fluxo comercial de 7,7 bilhões de dólares com o Vietnã. Como é impossível a gente só ter 11 bilhões de dólares com o Japão, quando a gente já chegou, em 2011, a ter 17 bilhões. E a minha ideia é o seguinte: quem tem que vender as coisas do Brasil é o Brasil. O Brasil não tem um governo, sabe, prepotente, que acha que o mundo tem que ir atrás do Brasil. Não. É o Brasil que tem que viajar, é o Brasil que tem que mostrar suas qualidades, é o Brasil que tem que mostrar as coisas que ele acha que o mundo tem que comprar. Inclusive, não apenas do ponto de vista comercial, do ponto de vista científico e tecnológico, do ponto de vista da nossa universidade, do ponto de vista da nossa cultura, do ponto de vista da nossa produção agrícola e a nossa produção industrial. É esse país que nós viemos mostrar para o Vietnã. E saio daqui satisfeito, porque tivemos reunião com o presidente da República do Vietnã. Tivemos reunião com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, que é a autoridade máxima do Vietnã. Tivemos reuniões com o presidente da Assembleia Nacional. E tivemos agora reunião com o ministro Chin, que é o ministro que trata da questão da economia. E em todas as reuniões, eu faço satisfeito para poder dizer para o Brasil: nunca antes, na história do Brasil, nós fizemos reuniões tão produtivas como fizemos essa. Além disso, nós visitamos o Museu Militar do Vietnã, que eu não sei se tem muitos jornalistas brasileiros aqui, quando é que vocês vão embora, mas se puderem, façam uma visita, porque esse povo aqui me deram uma bala para melhorar a minha garganta e parece que piorou a garganta. Este país aqui é um exemplo, a Colômbia. Este país aqui, com exceção da Rússia, já inventou todos os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Esse país já enfrentou a Inglaterra, já enfrentou a China, já enfrentou a França e já enfrentou os Estados Unidos. E, pasme, esse país ganhou de todos. Numa demonstração de quando as pessoas estão lutando para defender o seu espaço, para defender a sua causa, não é a condição de armamento que venceu a guerra, é o amor e a bravura de um povo. Portanto, companheiros, eu me coloco à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem fazer, dizendo sempre que não tem pergunta proibida, não tem pergunta difícil. Se vocês fizerem alguma pergunta que eu não saiba responder, eu perguntarei aos universitários aqui, eles me ajudarão a responder essa pergunta. Vamos lá. Bom, gente, vamos começar com a primeira, Tran Trong Kien, do Vietnam News. Acho que esse aqui só funciona com esse. Deixa eu ver. Espera aí, não, esse eu não vou pôr. Só um minuto enquanto o presidente coloca o... Só um minuto, vamos aguardar. Não tá saindo. Okay. Cool. Não, ele não sai nesse aparelho, esse é outro modelo. Então o senhor vai ter que fazer com isso aqui. Poderia estar a minha moça traduzindo. Ah, então faz ela melhor. Então pronto. Me faça a tradução. Cadê o meu aparelho? Aqui, pode colocar aí. Você pode falar então? Isso já estava comigo. Nós estamos acompanhando a entrevista coletiva do presidente Lula no encerramento da visita de 2 dias ao Vietnã. O presidente realiza essa visita para estreitar a parceria estratégica, o diálogo político e a cooperação econômica entre Brasil e Vietnã. É a segunda vez que o presidente Lula visita o país. A primeira foi em 2008.
Đến giờ là lần thứ 2 ngài đã thăm Việt Nam, để xin hỏi cảm tưởng của ngài về sự phát triển của Việt Nam. Cũng như vai trò vị trí của Việt Nam hiện tại trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, trong quan hệ đối ngoại của Brazil, khi mà cả hai nước đều là cùng là ủng hộ chủ nghĩa đa phương và trật tự thế giới đa cực. Xin cảm ơn. Olha, eu estive no Vietnã em 2008 como presidente do Brasil. E a visita agora, 17 anos depois, demonstra a pujança do povo do Vietnã. É perceptível o crescimento desse país. É perceptível o crescimento em infraestrutura, o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida do povo do Vietnã. Este país, há quase 2 décadas, cresce a 8%. Pouco país do mundo, com exceção da China, chegou a crescer tanto tempo, sabe, de forma perene como o Vietnã. E o que é importante para nós brasileiros? Para nós brasileiros é importante a gente entender que a gente pode ser uma porta de entrada para o Vietnã na América Latina e na América do Sul. Para nós é importante tentar levar o Vietnã para o acordo com o Mercosul. E para nós é importante que o Vietnã seja uma porta de entrada para o Brasil na ASEAN. Só isso já valia a pena eu ter feito a visita. E também porque nós temos concordância com o Vietnã no multilateralismo. Nós temos concordância com o Vietnã na necessidade de melhorar a governança das Nações Unidas. Nós concordamos que as Nações Unidas hoje não representa mais aquilo que ela representou em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou, a geografia mundial mudou, a importância dos países mudaram e nós não podemos continuar apenas com os mesmos 5 países que dirigem a ONU desde 1945 e ainda com direito de veto. Se a gente olhar para o continente africano, nós temos vários países com mais de 100 milhões de habitantes que deveriam participar. Tem alguém falando aqui no meu ouvido, Stu, que é você. Muito bem. A gente vai perceber, sabe, que só na África você tem, além da África do Sul, que é um país economicamente importante, você tem a Etiópia, com 116 milhões de habitantes, você tem a Nigéria, com 226 milhões de habitantes, você tem o Egito, com 106 milhões de habitantes. Olha, que são países que poderiam perfeitamente bem fazer parte, sabe, do Conselho de Segurança da ONU. Você tem o Brasil, com 200 milhões de habitantes, você tem o Japão, com 130 milhões de habitantes, você tem a Alemanha, que é um país importante, você tem a Índia, que é um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e que nenhum de nós faz parte do Conselho de Segurança da ONU. É por isso que a ONU, quando foi criada, ela teve coragem de, em 1948, criar o Estado de Israel. Mas não tem hoje capacidade de criar o Estado palestino. E nós sabemos que é preciso mudar. A política mudou, o mundo mudou. Não é possível que hoje os membros do Conselho de Segurança da ONU, dos membros permanentes, eles tomam decisões unilaterais sem consultar ninguém. Os Estados Unidos é membro do Conselho de Segurança e ele não consultou ninguém para invadir o Iraque. A Rússia não consultou ninguém para invadir a Ucrânia. Sabe? A França e a Inglaterra não consultaram ninguém para invadir a Líbia. Ora, se o Conselho de Segurança e os seus membros não consultam ninguém e tomam decisões unilaterais, significa que é preciso mudar a ONU. Eu sei que é difícil, porque é um baile privilegiado de público muito seletivo, mas o Brasil não se negará a continuar brigando para que a gente possa, nesse século XXI, mudar a estrutura que foi criada no século XX. E até porque nós também queremos mudar as instituições financeiras criadas, sabe? Tanto o FMI quanto o Banco Mundial. Essa é uma briga incansável do Brasil
Enquanto eu for presidente, a gente vai brigar, vai fazer discurso, vai conversar com as pessoas, e tudo isso a gente concorda com o Vietnã. Por isso, eu acho que essa viagem foi muito produtiva, tanto a do Japão quanto a do Vietnã. Eu espero que os ministros que viajaram comigo e os nossos técnicos que viajaram, a partir do momento que regressar ao Brasil, pelo amor de Deus, não esqueça tudo que foi discutido, não esqueça tudo que foi acordado, não jogue na gaveta. É preciso transformar em atitudes concretas as discussões políticas e econômicas que nós tivemos ontem aqui no Vietnã. Não foi à toa que eu me reuni, chegamos tarde, fui dormir e fizemos reunião no mesmo dia com o presidente da República, fizemos reunião com o presidente da Assembleia, fizemos reunião com o secretário-geral, fizemos reunião com o primeiro-ministro, ainda jantamos e ouvimos um show muito bonito. Ou seja, essas 12 horas de trabalho ininterruptas tem que ter valido a pena a gente ter chegado do Vietnã. Essa palavra agora é o Américo Martins, CNN Brasil. Boa tarde, presidente. Mais uma vez aqui, muito obrigado aí pela oportunidade. Presidente, nessa viagem ficou... Fala mais perto. Essa viagem ficou muito importante a sua defesa do multilateralismo e do livre comércio. O senhor falou sobre isso aqui, falou no Japão, deixou muito clara a posição do Brasil. Isso às vésperas de um momento muito importante, que vai ser o tarifaço, que deve ser anunciado na semana que vem pelos Estados Unidos. Põe o microfone mais perto da boca. Perdão, quer que eu repita? Aí. Muito bem, quer que eu repita? Vou começar. Essa viagem foi marcada muito pela defesa do livre comércio e do multilateralismo. O senhor foi muito enfático ao defender esses dois pontos, especialmente o livre comércio. Isso às vésperas de um anúncio do governo americano do tarifaço. O presidente Donald Trump que vai impor tarifas sobre produtos de muitos países, muito provavelmente do Brasil também. E o senhor disse que o Brasil vai reagir, reclamando, por exemplo, na OMC, ou também impondo tarifas contra os produtos americanos. Mas existiria um outro caminho, que seria negociações com os Estados Unidos. O Vietnã, por exemplo, está fazendo exatamente isso. Por que o senhor não telefona para o presidente Donald Trump para tentar abrir negociações entre o Brasil e os Estados Unidos? Olha, muito obrigado. Primeiro, porque o Brasil está fazendo exatamente o que precisa ser feito. Nós estamos negociando. Tanto o meu ministro Mauro Vieira quanto o meu ministro Geraldo Alckmin já fizeram 2 reuniões com os representantes de comércio dos Estados Unidos para discutir. Antes de fazer a briga da reciprocidade ou de fazer a briga no OMC, a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi, historicamente, um país importante para o Brasil. Nós temos um fluxo de comércio de 87 bilhões de dólares, eles são superavitários em 7 bilhões, sabe? Então eles também têm que pensar na responsabilidade deles. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer na economia americana. Não sei o que pode acontecer. Eu não sei se isso vai repercutir na inflação americana, se isso vai repercutir no aumento da taxa de juros. Ou seja, é importante a gente apenas ter em conta que o presidente Trump tem o direito de fazer o que ele quiser na política americana. E nós temos que ter o direito de fazer o que nós quisermos na política brasileira, sempre levando em conta de que nós somos defensores do livre comércio. É importante lembrar que o discurso que eles estão fazendo agora nos Estados Unidos é totalmente antagônico ao discurso que eles fizeram dos anos 1980 aos anos 2022. Totalmente antagônico. Os Estados Unidos passou quase 40 anos pregando o livre comércio, pregando a globalização, o livre comércio. E, de repente, encontra-se um presidente que ganha as eleições dizendo América para os americanos, que é um direito dele. Da mesma forma que eu defendo o Brasil para os brasileiros. Mas como o Brasil não está isolado no planeta Terra, a gente está ligado por terra e por mar e pelo ar, todo mundo respira o mesmo ar, todo mundo utiliza o mesmo mar e todo mundo tem menos terra do que água, nós achamos que uma boa parceria entre os países é muito importante. E é com muita tristeza que eu vejo os Estados Unidos, sabe, fazer com que o Trump pareça o xerife do mundo. Ele não foi eleito para isso.
Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Eu acho que todos os países vão ter reações que melhor condizerem com as necessidades de cada país. Então, eu vou dizer para você, o Brasil vai tentar negociar ao máximo, todas as palavras que estarão no nosso dicionário de negociação, nós iremos utilizá-las. Mas nós não teremos nenhuma preocupação de recorrer ao OMC, que é o lugar onde todos os problemas comerciais deveriam ser resolvidos, ou, se não for resolvido, nós temos o direito de impor reciprocidade aos Estados Unidos. É simples assim. Não tem nenhuma dificuldade. Sabe? Os Estados Unidos só têm que saber que eles não estão sozinhos no planeta Terra. É só olhar o mapa do mundo que a gente vai perceber que os Estados Unidos está ligado a muitos outros países. E se ele toma uma atitude unilateral, sabe, eu acho que isso pode não ser tão bom para os Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu pretendo viver 120 anos, eu tenho tempo de sobra para esperar o que vai acontecer nessa atitude do presidente Trump. Passar a palavra para o Francesco Guarácio, da agência Reuters. Yes. Okay. Right. Okay. Good afternoon. This is Francesco Guarascio from Reuters. One of the achievements of this trip has been this agreement with Vietnam for the liberalization of Brazilian beef exports to Vietnam. So my question is about what's next. I understand you said that JBS, the Brazilian food giant, will invest $100 million in Vietnam in meat processing facilities. Can you confirm this? And if yes, can you say by when? Thank you. Olha, eu posso dizer, porque eu presenciei a JBS e o governo do Vietnã assinando um acordo. Mas não foi só carne que a gente veio vender. Se fosse só carne, eu mandaria só o ministro Fávaro aqui, eu não teria que estar aqui. Eu vim vender outras coisas. Eu vim vender o que o Brasil produz para o Vietnã e tentar comprar aquilo que o Vietnã produz. Porque uma boa política comercial é uma mão de duas vias. A gente compra, a gente vende, numa perspectiva de que o comércio seja o mais equilibrado possível. E também, obviamente, que eu vim vender a nossa cópia de novembro e vim vender a reunião dos BRICS e convidá-los para participar. Mas, veja, nós discutimos outros assuntos além da carne, porque nós estamos discutindo com eles a necessidade de fazer com que a Embraer possa vender alguns aviões daqui, alguns não, uma perspectiva de 50 aviões, e tentar fazer aqui no Vietnã alguma coisa, sabe, que possa fazer o Vietnã participar da montagem desses Embraer. Porque o Vietnã pode ser uma ponta de partida para que os aviões da Embraer de 150 passageiros possam ter acesso ao mercado da Avian, que é um mercado extremamente importante do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. É isso que nós viemos discutir aqui. Também vim discutir futebol, sabe? Se quiser jogador, o Corinthians foi campeão dos paulistas, sabe? Um jogador brasileiro aqui que está naturalizado é quem marcou 2 gols para classificar o Vietnã, uma demonstração de que as coisas estão andando. Vim dizer para eles que seria importante que eles pensassem em mandar alguns jovens para a gente poder treinar esses jovens no Brasil. Quem sabe discutir com a CBF, discutir com o Ministério do Esporte a possibilidade desses jovens. Viemos discutir uma integração cultural entre o Brasil e o Vietnã, porque aqui tem uma cultura muito forte e no Brasil também tem. E é muito importante que a gente estabeleça uma conexão cultural entre o Brasil e o Vietnã. Vim discutir uma necessidade de parceria entre ciência e tecnologia, entre as nossas universidades, que é uma coisa extremamente importante para discutir de inteligência artificial, a integração da internet em todas as escolas públicas do nosso país. Bem, e viemos discutir a nova indústria brasileira,
Afinal de contas, é importante vocês não esquecerem que há muitas décadas a indústria brasileira só vinha caindo e depois que nós criamos a nova indústria brasileira, que colocamos o álcool para coordenar, nós já tivemos um crescimento de 3,4% da nossa indústria. Depois de muito tempo, está aqui os sindicalistas que sabem o que significa. Então, nós vamos vender essas coisas, essas perspectivas. Convidar o Vietnã para conhecer o Brasil e investir no Brasil e convidar os empresários brasileiros para fazer investimento aqui no Vietnã. Eles têm muita coisa para comprar de nós e certamente têm muita coisa para vender para nós, então nós viemos aqui fazer negócio. A mesa já foi colocada, eles já pediram o que tinha que pedir, nós já oferecemos o que tinha que oferecer, agora é transformar essa pretensão em negócios reais entre Brasil e Vietnã. Murilo Salviano, Rede Globo. Só responder a pergunta. Veja, na hora que eu senti necessidade de conversar com o presidente Trump, eu não terei nenhum problema de ligar para ele. Nenhum problema. Na hora que ele achar que tem interesse de conversar comigo, eu espero que ele não tenha nenhum problema de ligar para mim. Não é porque nós temos divergência ideológica que dois presidentes não podem conversar, até porque no exercício da presidência como chefe de Estado, a gente não coloca as nossas questões ideológicas na mesa. A gente coloca os interesses do Estado brasileiro e do Estado americano. É assim que eu vejo a política, é assim que eu vejo as nossas relações internacionais e é assim que eu espero que os Estados Unidos também compreendam a política. Murilo. Oi, presidente. Boa tarde para o senhor. Põe o microfone mais perto da boca, meu querido. Presidente, nos concederam Aí, ó, 3 perguntas, mas nós somos 5 colegas da imprensa acompanhando o senhor por essa Me dá viagem. uma caneta aqui, tu vai fazer 3 perguntas, eu tenho que anotar. Não. Nós só nos liberaram 3 perguntas, mas nós somos 5 colegas da imprensa acompanhando essa maratona de reuniões do senhor. Esse Se o senhor cara puder. duro demais, é duro demais. Ele poderia liberar para os 5. Então, em nome dos colegas, eu faço esse apelo, se o senhor puder responder as perguntas de todos eles. Bom, a minha pergunta é a seguinte: como o senhor mesmo disse, foi uma longa viagem ao lado dos presidentes da Câmara, do Senado. Eu gostaria de saber se o senhor teve a oportunidade de conversar sobre o projeto de anistia com o presidente da Câmara e se o senhor conseguiu algum compromisso dele de não pautar esse projeto no retorno ao Brasil. Obrigado. Olha, deixa eu te falar, você acha que eu iria convidar o presidente da Câmara e o presidente do Senado para discutir a 11 mil metros de altura problemas que posso discutir em terra, na minha casa, na casa deles, no Senado ou na presidência da República? Não, eu fiz questão de não discutir com eles nenhum assunto do Brasil. A gente vai regressar hoje, chegaremos domingo lá em casa e a gente então vai sentar a partir da segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e fazer todas as discussões que a gente tem que fazer. E eu tenho certeza que a anistia não é um tema principal para ninguém, a não ser para quem está se culpabilizando. Porque é impressionante, eu não sei o que é, que os advogados do cidadão que está pedindo anistia não diga para ele que primeiro eles vão absolver o cidadão. Se absolver, não tem anistia. Mas eles já estão se tratando como se já fosse culpado. Eles não estão nem querendo se defender, porque ele sabe que no subconsciente dele, ele fez todas as bobagens que ele está sendo acusado. Agora, ele deveria estar se defendendo, estar brigando, dizendo que é inocente, colocar a prova que é inocente. Até agora não disse nada, a não ser se vitimar, como é o hábito dele. Ofender os outros, xingar os outros, chorar e dizer que os outros são culpados. Só ele sabe o que ele fez. Só ele. Então, ele que tem que colocar a cabeça no travesseiro e saber o que está acontecendo. Eu, sinceramente, eu acho, não conversei com o Hugo, nem conversei com o Alcolumbre, mas eu acho que a anistia não é o tema principal nesse instante. O tema nesse instante tem muita coisa de importante no Congresso Nacional, de interesse do povo brasileiro, para melhorar a vida do povo brasileiro, sabe, que nós temos que discutir. É isso que, quando eu voltar para o Brasil, eu pretendo discutir com o Alcolumbre e com o Hugo Mota. Rodrigo Rangel, Platô BR. Olá, presidente, como vai? O presidente Donald Trump tem se aproximado de Vladimir Putin, o presidente russo, e há dúvidas ainda sobre como vai ser a relação de Washington com a China. O senhor mesmo, nessa viagem, falou sobre o temor de haver uma nova redivisão
do globo por zonas de influência. Eu pergunto ao senhor presidente, o senhor considera essa possibilidade como real? Se sim, qual o reflexo disso sobre os BRICS, dos quais Rússia e China participam, junto com o Brasil? E, caso se confirme esse cenário, qual o melhor caminho para o Brasil? Obrigado. Olha, primeiro, o caminho do Brasil está muito claro desde o começo dessa guerra. Nós fizemos uma crítica contundente à ocupação territorial que a Rússia fez à Ucrânia. Nós fomos muito contundentes e, ao mesmo tempo, nós nos colocamos à disposição para tentar um caminho da paz entre Rússia e Ucrânia. Nós até fizemos um documento com a China, nos colocando à disposição com alguns pontos de negociações para poder encontrar paz. Naquele instante, a gente dizia que não era possível conversar apenas com Zelensky. Era preciso colocar o Putin e o Zelensky em torno da mesa, porque num conflito não tem que conversar só com um, tem que conversar com os dois. Veja como eu sou um rapaz de bom senso. Eu poderia ser radical contra o Trump, mas na medida que o Trump toma a decisão de discutir a paz entre Rússia e Ucrânia, que o Biden deveria ter tomado, eu sou obrigado a dizer que, nesse aspecto, o Trump está no caminho certo. Qual é o problema da Europa? É que, durante quase 3 anos, quando a gente falava que era preciso juntar o Putin e o Zelensky, a Europa dizia, não, nós temos que negociar só com o Zelensky. Agora que o Trump começou a conversar com o Putin, a Europa não quer ficar de fora e quer que o Zelensky entre. E eu acho que tem que entrar. A conversa para ter paz é colocar Putin e Zelensky em torno de uma mesa, com quem eles convidarem para participar, e parar de atirar e começar a plantar comida e discutir paz. Esse é o nosso desejo, é isso que o Brasil, sabe, já assinou com a China um documento, é isso que nós esperamos que aconteça. Sabe, eu já tive a oportunidade de ligar pessoalmente para o Putin, para dizer para o Putin que era importante voltar para a política, de que era importante encontrar um caminho para a solução. Eu pretendo ir à Rússia dia 9 de maio para a comemoração dos 80 anos da vitória da Segunda Guerra Mundial. Depois eu vou na China fazer uma reunião com a CELAC. E em todos esses fóruns eu vou tentar discutir a questão da paz. Porque o Brasil é um exemplo no mundo de um país que não tem contencioso. O último contencioso que nós tivemos foi na Guerra do Paraguai e não foi o Brasil que começou. O Brasil foi invadido, sabe, a partir da cidade de Corumbá. E naquela época o Paraguai invadiu o Brasil, invadiu a Argentina e invadiu o Uruguai de uma só vez. Esse é o último contencioso do Brasil. De lá para cá, o nosso lema é paz e amor. O nosso lema é desenvolvimento, é crescimento econômico, é a tentativa de fazer com que o mundo compreenda que a guerra só destrói e que a paz constrói. É isso que a gente vai fazer. Eu pretendo conversar isso outra vez com o Putin. Essa semana tem um telefonema do Zelensky para mim, eu vou conversar com o Zelensky. Eu espero que agora ele esteja preocupado com a paz, porque até então ele não estava. Até então ele achava que o Putin tinha que aceitar o acordo dele do jeito que ele queria. E não é assim. Ninguém é o senhor da razão que acha que pode impor sua vontade aos outros. Num conflito como esse, se os dois estiverem dispostos a negociar, será muito melhor para a Ucrânia, muito melhor para a Rússia, muito melhor para a Europa e muito melhor para o mundo. Porque a Europa, ela corre o risco, primeiro, de voltar a investir em arma para se armar. Segundo, ela corre o risco de ter que bancar a manutenção da OTAN. Terceiro, ela corre o risco de ter que financiar a guerra da Ucrânia. E quarto, ela corre o risco de ter que reconstruir o desastre da guerra. É muita responsabilidade para a União Europeia, que simbolizava até então o território da paz, o território da democracia, o território da concórdia. Eu sempre disse que a construção da União Europeia era um monumento à democracia. E, lamentavelmente, estão jogando isso fora, na minha opinião, por precipitação. Então, voltar a conversar é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Eu
nasci na minha vida política fazendo acordo. Eu, quando ia na porta de uma fábrica, eu xingava o patrão, eu xingava a segurança da fábrica e ligava para o patrão, vamos negociar? E a gente negociava. Essa é a minha vida. E é isso que eu faço na política. Portanto, o Brasil está à disposição de fazer quantas negociações favoráveis para o comum. E o mesmo nós falamos na questão sobre a faixa de Gaza. É a mesma coisa. Nós queremos negociar. É isso que nós queremos. Presidente, atendendo o pleito da imprensa brasileira, que o Murilo externalizou, passar a palavra para a Silvia da Record e depois a Laís da CNN Brasil e pedir que já de uma vez a gente fizesse as duas, porque aí o presidente responde de uma vez só e a gente encerra, tá bom? Silvia, por favor, TV Record e às 7. Sim, muito obrigada. Obrigada, Murilo, o nosso colega que permitiu a pergunta dos repórteres que ficaram de fora do sorteio. Presidente, o senhor esteve no Japão, né, antes de vir ao Vietnã, e foram 2 países que deram muitos frutos, né, ao Brasil. O Japão, infelizmente, há muitas décadas ainda negociando o processo da entrada da carne, enquanto isso o Vietnã passou na frente e dá uma abertura maior, né? Existe uma chance do Vietnã passar ao Japão. E qual é o potencial da ASEAN, esse trampolim para uma região onde o Brasil pode explorar muito mais daqui para frente? Pode ter uma mudança de foco aí no comércio, na política? Olha, eu estou convidado para participar no meio do ano no encontro da ASEAN. E eu tenho muita vontade de ir. Eu ainda quero visitar a Malásia, que me convidou para esse encontro da ASEAN. Ainda quero visitar a Indonésia, que eu preciso visitar, porque é um país muito importante, é um país que tem floresta. Eu depois quero me dedicar a fazer algumas viagens para os países africanos. E eu quero consolidar a relação que o Brasil construiu. Veja, eu acho que nós não temos que ter pressa. O que nós temos é que saber o seguinte, a gente tem que oferecer os nossos produtos ao Japão. Você veja, o Japão, o Vietnã e a Coreia do Sul são 3 mercados importantes para a carne brasileira. A carne brasileira melhorou na quantidade e melhorou na qualidade. Portanto, hoje a gente não deve para ninguém em qualidade. E nós queremos apenas competir. Mas não é apenas isso, nós também queremos vender avião. Nós queremos vender tudo aquilo que for inteligência que o Brasil possa oferecer ao mundo. E nós vamos oferecer, sabe? Desde o Ministério da Defesa, ao Ministério da Indústria e Comércio, ao Ministério do Transporte. Nós queremos vender as coisas, nós queremos votar que as empresas brasileiras voltem a construir no mundo. A engenharia brasileira estava em quase toda a América Latina, a engenharia brasileira estava todo no mundo árabe, no Oriente Médio, a indústria da construção civil brasileira estava em quase todo o continente africano e foi destruída. Foi destruída. Quando começou a Lava Jato, só a indústria brasileira tinha praticamente 5 mil trabalhadores trabalhando em países árabes. E tudo isso acabou. Ora, acabou para quê? Porque os Estados Unidos querem construir, porque a Europa quer construir? Não. O Brasil tem que competir. E se depender de mim, as empresas brasileiras voltam a construir ponte, estrada, rodovia, ferrovia, hidrelétrica no mundo afora. Esse é o papel de um país que tem uma engenharia que é competitiva em qualquer parte do mundo. Então, eu não sei qual foi a intenção de destruir, mas destruíram. E a gente quer recuperar. Então, nós vamos fazer isso com todos os países. Veja, por que a relação entre Brasil e Japão é tão pequena, até já foi grande? O Brasil tem uma relação desde 1908 com o Japão. São 130 anos de relação diplomática. Já tivemos 17 bilhões de fluxo de comércio exterior. Por que caiu para onde? Nós temos que descobrir por quê. O Fávaro tem que descobrir por quê. O ministro da Indústria e Comércio tem que descobrir por quê. O meu ministro da Relações Exteriores tem que descobrir por quê. Por que a gente vai ficar parado? Se a gente já vendeu 17 bilhões e a gente pode voltar a vender isso. Então, esse é o papel do presidente da República. Além de cuidar dos interesses internos do Brasil, eu tenho que cuidar dos interesses internos, cuidando dos interesses externos do Brasil. Porque são os interesses externos que podem facilitar a entrada de dólares para dentro do Brasil, a produção da indústria brasileira, a produção da agricultura brasileira, a produção do setor têxtil. É isso que é o papel do presidente da República.
E por que eu levo empresário comigo? Porque o presidente da República pode abrir a porta, mas quem está para fazer negócio são os empresários, não é o presidente da República. E, portanto, pode ficar certo, como você é muito jovem, você vai viajar muito e tentar vender todos os produtos brasileiros. De jogador de futebol a jogador de vôlei, a jogador de espaquete, a tentação de vender, sabe, inteligência artificial, construir parceria e vender os produtos que esses operários sabem produzir. Eles produzem, nós temos muita indústria automobilística. Eu vou lhe contar uma história que talvez você aqui não saiba. Vou lhe contar uma história. Em 2010, quando eu deixei a presidenta da República, o Brasil emplacava praticamente 3.600.000.000 de carros. Eu vou repetir. Em 2010, a gente emplacava 3.600.000 automóveis. A previsão da indústria automobilística era que até 2015 a gente iria produzir 6 milhões de carros. Sabe o que aconteceu quando eu votei em 2023? O Brasil só produzia 1.600.000. Não só não cresceu, como perdeu metade do que produzia. E nós agora estamos recuperando. Já estamos em 2.600.000 e vamos chegar aos 3.600.000 antes de eu deixar o mandato. Porque para produzir carro você tem mercado. O povo tem que poder comprar. Se a gente não tem mercado e não compra, como é que vai produzir? É esse o meu papel. Inclusive, a indústria brasileira tem que ser mais agressiva. Não tem sentido ter um carro americano na América Latina, no Uruguai, na Venezuela, na Bolívia. Não tem que ter carro produzido no Brasil. E quem tem que vender somos nós. Quem tem que ir lá fazer negócio somos nós. Porque comércio exterior é uma produção, é uma competição sem parar. Ninguém agrada ninguém. Ninguém dá colher de chá para ninguém. O que nós precisamos é sair da toca e vender as coisas que a gente produz, vender a qualidade do nosso produto. Quem é que tem a competência de disputar em carro híbrido como o Brasil? Em que o mesmo carro pode ser elétrico, pode ser a álcool, pode ser a gasolina, pode ser a hidrogênio. Ou seja, até a vento nós vamos produzir carro. Quem é que pode competir com o Brasil? Então, nós é que temos que nos vender. Quem é que pode competir com o Brasil na transição energética? Ninguém. Então, é isso que eu viajo. É para falar para as pessoas, o Brasil é demais. O Brasil é bom naquilo que ele faz. E eu tenho orgulho. Por isso que eu digo, brasileiro não desiste nunca. E eu não vou desistir, porque eu acho que o nosso dever é transformar o Brasil numa potência econômica, e eu sonho que o Brasil se transforme num país de classe média. Presidente, agora a última pergunta da Laís Alegrete, da BBC News Brasil. A Laís, que veio do Japão até aqui, está nos acompanhando aí esses últimos 6, 7 dias. Presidente, obrigada por responder todas as perguntas. Eu fiquei em último no sorteio, então agradeço. Felizmente, meus colegas fizeram ótimas perguntas. Então, o que fica para eu perguntar para o senhor é que, enquanto o senhor estava lá no Japão e agora no Vietnã, uma coisa que virou motivo de crítica no Brasil foi a viagem da primeira-dama antecipada lá ao Japão, né? A oposição reclamou e houve críticas. Eu queria saber o que o senhor achou dessas críticas e se o senhor acha importante divulgar as viagens da primeira-dama com antecedência e os gastos nessas viagens. Obrigada. Olha, primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe? Ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem, aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade. Sabe? Não precisa responder. A história vai julgar. Então, e a Janja foi oficialmente me representando.
Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá. Eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano e é importante que a França esteja fazendo esse debate e é importante que você fale. A minha ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito e se eu puder vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. É assim que eu acho que é o papel da mulher. Tá bom, gente. Queria agradecer. Ô Rodrigo. Rodrigo. Vamos lá. Olha, o Laércio tem pedido para mim, não fale de futebol, não fale de futebol. Eu vou dizer uma coisa para você, com todo o carinho que eu tenho. Eu acho que todo brasileiro é capaz de comparar essa seleção com as outras seleções que nós já tivemos. Eu acho que nós temos um problema, é que nós já não temos mais aquela exuberância e aquela sumidade de craques que a gente já teve. Você imaginar que a gente teve uma relação com Ronaldinho, Ronaldão, Kaká, Rivaldo e Adriano, e o que você tem hoje, há uma diferença muito grande. Eu acho que o problema não é trocar de técnico. Eu, se fosse técnico da seleção, ao terminar o Campeonato Brasileiro, eu convocava os melhores 22 jogadores que participaram do Campeonato Brasileiro, que jogaram aqui, sabe, que estão comendo o sal desse país, que estão vendo a realidade, e colocava para jogar na seleção, para a gente ver o que ia dar. Porque eu acho que nós precisamos ter em conta, sabe, por que um time que de segundo escalão na Inglaterra é mais importante que um time de primeiro escalão aqui? Quantos jogadores teve no Botafogo, no Flamengo, agora tem no Corinthians, sabe, no São Paulo, que pode ir para a seleção? Quantos? Eu acho que é uma questão de opção. E esse negócio de ficar procurando técnico não faz milagre. Aliás, o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo. Sabe? Então, é importante lembrar que nem o Guardiola, que é a sumidade de técnico, está tendo vitória agora no Manchester City. Na hora que você troca de jogador, que você vai, a coisa começa a azedar um pouco. Então, o que eu acho é que a gente precisa ter consciência disso. Nós estamos numa época em que a geração de jogador não é a melhor para um país que já teve o que nós já tivemos. Tá? O que nós precisamos é ter paciência, não fazer provocação. Fazer provocação com a Argentina dentro do campo da Argentina é, sinceramente, ter muita ignorância política. Porque a Argentina merece respeito. É importante lembrar que a Argentina tem mais Libertadores do que o Brasil. É importante lembrar que a Argentina tem mais Copa América do que o Brasil. Sabe? E em vários confrontos diretos, a Argentina e o Uruguai competem com o Brasil. Então, respeito é uma coisa boa que a gente quer receber e a gente quer dar. Na medida que o Brasil não respeitou, foi lá e tomou uma trolha. Eu tive medo que fosse quase chegar a 7-1 como contra a Alemanha. Graças a Deus não chegou. Saímos vivos porque só perdemos de 4-1. Mas eu, sinceramente, eu gosto do Lancelotti, eu gosto do Guardiola, eu gosto de muito técnico, mas no Brasil tem muito técnico também. O problema, meu caro, é que quando você não tem, sabe, as peças que você precisa, as coisas não acontecem. É só você ver onde aconteceram os gols da Argentina no Brasil. Você vai perceber em cima de quais jogadores tiveram o gol, de quem foi a falha. O que eu admiro na Europa, sabe o que é? É que quando o centroavante perde a bola, ele volta correndo para tomar a bola. Aqui no Brasil, muitas vezes o cara põe a mão na cintura e acha que é o outro que tem que tomar a bola. Então é preciso mais esforço físico e mais esforço coletivo. Se a gente fizer isso, até eu posso ser técnico da seleção. Um abraço. Tá bom, pessoal. Obrigado. Agradeço a todos aí pela presença. Até a próxima. Muito bem. Tá, e essa foi a entrevista coletiva à imprensa concedida pelo presidente Lula em Hanoi, no Vietnã,
O saldo da visita de Estado ao país é o crescimento da presença do Brasil no Sudeste Asiático, com acordos bilaterais assinados e com a adoção de um plano de ação para intensificar o diálogo, a cooperação e aproximar mais os dois países.